Glória a Deus. Pode dar esse aplauso para o Senhor? Vamos lá? Tu és digno, Senhor, de toda honra, glória, poder e majestade. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Pode se sentar no seu lugar. A graça e a paz do Senhor, minhas irmãs. Que bom estar juntas aqui. Que alegria estar no Mato Grosso do Sul. Que lindeza que é Campo Grande. Eu já estive aqui há alguns anos, mas já tem um tempo, né? Então, como a gente visita muitos lugares, aí tudo reaviva-se no nosso coração. Que céu lindo que vocês têm aqui. Glória a Deus. Céus abertos, amém? Eu queria compartilhar com vocês a palavra dessa noite, em 2 textos. Eu queria que, primeiramente, você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Josué, capítulo 2. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. A partir do verso 8, o texto bíblico diz assim: Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Gogue, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora vai comigo para Mateus, capítulo 15. Mateus 15, a partir do verso 21. Mateus 15, 21 diz assim: Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Em outras traduções, Jesus responde: Mulher, conforme a tua palavra, vá e a tua filha está curada. Senhor, essa é a tua bendita palavra. E nós pedimos ao Senhor que ela nos ensine, nos exorte, nos console, transforme a nossa mente, a fim de que nossas escolhas e atitudes também sejam transformadas pelo teu poder. Não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esses 2 textos mostram para a gente 2 mulheres bem diferentes. Uma mulher cirofenícia, não era do povo de Israel. E uma mulher prostituta em Jericó. 2 mulheres em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas com uma coisa bem clara: nenhuma das 2 fazia parte do povo de Deus.
Nenhuma das duas fazia parte do povo escolhido de Deus. No primeiro texto, a gente vê Raabe dentro de um estilo de vida totalmente contrário àquilo que o Senhor determina. Uma prostituta numa cidade pecadora, perdida, entregue ao juízo de Deus, que era Jericó. E depois, no segundo texto, a gente vê Jesus falando com uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. E é tão interessante que nos dois casos, essas mulheres declararam palavras que mudaram completamente o rumo e o destino delas. Raabe não apenas acolheu os espias, protegeu os espias, mas ela chama esses espias para conversa, ela sobe ao terraço e ela começa a conversar porque ela queria que a família dela fosse salva, não apenas ela, mas toda a sua casa fosse salva. E ela declara com a sua boca: nós estamos todos apavorados, todo mundo sabe o que o seu Deus fez, passou vocês a pés enxutos no Mar Vermelho, depois entregou os reis amorreus nas suas mãos, e agora vocês estão vindo, e nós sabemos que o seu Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Essas palavras poderosas que Raabe diz, admitem o senhorio, a majestade e o poder de Deus. Ela sabia que o Senhor de Israel, o Deus de Israel, era o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. E quando ela proclama isso com a sua boca, ela sela um novo destino, não apenas para si, mas para toda a sua casa. E Deus abre, depois você pode continuar se debruçando sobre o texto, vendo os detalhes dessa história maravilhosa. E Deus não apenas insere Raabe no seu povo, ela passa a habitar, ela e sua família passam a habitar junto com o povo de Israel, e ela se casa com Salmão, e ela dá à luz um filho. Você sabe quem é o filho de Raabe? Boaz. Boaz, ou seja, Raabe vira sogra de Ruth. Essas mulheres, uma moabita, uma ex-prostituta, entram na linhagem do Messias. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui, gente? Não era o contexto que definiu, não era a origem que definiu, mas aquilo que elas creram no coração e proclamaram com seus lábios, mudou completa e absolutamente o destino de ambas. Já que a gente está citando Ruth, quando ela disse para Noemi: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, também pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Os moabitas eram amaldiçoados, mas quando essa mulher abre a boca e fala para Noemi: o seu povo é o meu povo, e a partir de agora, Noemi, o seu Deus é o meu Deus. E agora a gente vai para a mulher cirofenícia, e a gente vê uma mulher ali fragilizada pela dor, mas uma mulher que tinha uma linhagem grega. Os gregos eram um povo arrogante, eles sabiam que eles eram os donos da filosofia, das letras e tal, e essa mulher vinha dessa ascendência, mas ela não temeu se humilhar, mesmo diante do teste de Jesus à sua fé. Primeiro, ele não responde a ela nada, e ela continua insistindo. Os discípulos se irritam com aquilo e falam: mestre, ela vem gritando atrás da gente, dispensa essa mulher, já está chamando atenção demais. E ele fala: eu não vim senão para os da casa de Israel. E ela se curva diante dele, e o texto diz que ela o adora. Antes dela o adorar, ela o reconhece como Messias, porque quando ela fala filho de Davi, quando ela usa essa expressão filho de Davi, ela está falando: eu creio que o Senhor é o Messias. Eu creio que o Senhor é o Messias esperado de Israel. E ela chama ele de filho de Davi.
Então ela reconhece que ele é o Messias. Muitos da casa de Israel não reconheciam ele como Messias. Mas essa mulher, Sirofenícia, que não era do povo de Israel, ela proclama, filho de Davi, e ela vem atrás dele pedindo misericórdia, pedindo socorro para sua filha terrivelmente endemoniada. Ela diz: Senhor, ajuda-me. É tão interessante, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: ajuda-me. Ela se coloca num lugar de total humilhação e dependência. E aí Jesus fala para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quem não era judeu, povo de Israel, era chamado de cães. Jesus foi até gentil, cachorrinhos. Eu fico imaginando que o Senhor, né? Agora vai, agora é a sua fala, capricha, vê o que você vai falar. E ela fala: sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ele diz: por essa palavra, eu gosto dessa tradução, por essa palavra, vá, a sua filha está curada. Pela palavra que saiu da boca daquela mulher sirofenícia, a sua filha, que nem ali estava, a ordem chegou lá para o demônio deixar aquela menina. Ela foi liberta, porque a mãe não temeu se humilhar, adorar, reconhecer o Senhor como Messias de Deus e se contentar. As suas migalhas são suficientes. O Senhor não precisa nem de guardar a melhor parte para mim. As suas migalhas são suficientes para me libertar, para sarar a minha casa e para transformar a minha vida. Eu quero perguntar para você, mulher amada, filha do Eterno, o que está saindo da sua boca? Quais são as palavras que nós que dizemos que somos filhas do Eterno estamos proclamando? O que o Senhor tem encontrado em nossos lábios? Lá em Provérbios, no capítulo 31, no verso 26, diz assim, que a mulher sábia abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. A mulher sábia. Por isso que a palavra de Deus diz que a sábia edifica, a tola destrói. E nós somos mulheres, e o Senhor nos deu muitas palavras, não é verdade? Não sei quantas, cada hora eu falo um número, 6.000 palavras a mais, 12.000 palavras, 16.000 palavras, eu não sei qual que é o número certo, eu só sei que são muitas palavras a mais que os homens. E essas palavras a mais que o próprio Senhor colocou na nossa estrutura feminina, não é só para a gente falar as coisas que a gente quer, não, gente. É para a gente profetizar, é para a gente educar, é para a gente instruir, é para a gente orar, interceder, fazer diferença com as nossas palavras. Mulheres são geradoras. Por natureza, Deus nos deu a capacidade de gerar, e nós não geramos só com o útero, nós também geramos com os joelhos, e nós também geramos com os lábios. E gente, isso é tão sério, esse é o nosso principal inimigo. Você acha que o seu principal inimigo é o diabo? Ele já está derrotado. Os dias dele estão contados. E ele foi despojado quando Jesus morreu na cruz. Mas ele continua nos tentando e vencendo muitos, pela cobiça do nosso próprio coração. E quando a gente não vigia as nossas palavras, gente, o diabo, eu costumo dizer que ele não desperdiça mão de obra. Se você não emprestar a sua boca para Deus, o diabo toma para si a sua boca. Ele usa a sua ira, ele usa a sua insatisfação, ele usa a sua rebelião, ele usa o seu orgulho para plantar na sua boca palavras que geram morte. Mas o Senhor, minha irmã, quer usar a minha boca e a sua boca para gerar vida.
Provérbios 26, 28 diz: a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. O que esse texto está falando? Da falsidade, dos nossos lábios proclamando falsidade, demonstrando ódio. Quando nós somos falsas, nós estamos destilando ódio. Sabe aquela coisa? Ai, querida! Oi, linda! Gente, hipocrisia é uma coisa que Jesus abomina. A única vez que você vê nos evangelhos Jesus pegando pesado, sendo duro, falando aquelas verdades que doem. Quando você pega e fala, raça de víboras, sepulcros caiados, né? É com gente que parecia, mas não era. Jesus abomina a falsidade. Ah, Helena, então o que você quer dizer? Que a gente já vai chegar na igreja dando a voadora na irmã? Não, minha linda. Você vai deixar Deus tratar o seu coração peludo, liberar o perdão que você precisa de liberar. Ah, não tem que perdoar nada não. Eu só tenho um ranço dela. Esse ranço não é à toa não, ele pode ser inveja. Sabe quando você sente antipatia de uma pessoa, você não sabe por quê? Deixa o Espírito Santo descer a sonda dele no seu coração. Rasga o seu coração, fala, Senhor, olha aqui meu coração invejoso. Eu não me conformo com ele, eu não aceito ele, eu preciso que o Senhor transforme o meu coração, porque eu não quero sentir inveja da minha irmã. E um bom remédio para a inveja, e eu posso dizer de causa, um bom remédio para a inveja é ser grato pelo dom que Deus distribui a cada uma de nós conforme a sua sabedoria. Nós não somos suficientes sozinhas, nós precisamos umas das outras. Por isso Deus nos colocou num corpo, numa igreja. Nós não somos mulas sem cabeça. Nós temos um Deus que nos governa. E nós sabemos da multiforme graça do Senhor no meio do corpo. E nós sabemos, eu frequento muitas instituições, muitas igrejas diferentes umas das outras, com liturgias diferentes, com hábitos diferentes, mas somos parte de um mesmo corpo. Ah, mas eu tenho um ranço. Pois é, então conserta esse ranço, minha linda, porque você vai morar no céu e com ranço você não entra lá não. A gente não tem que se conformar com o nosso pecado. E isso é muito expressado através das nossas palavras. Se você não pode dizer o bem, não fale nada. Fique calada, mas não fala, ai linda, te amo, que vestido lindo, que brinco maravilhoso, e dentro de você está assim, que ódio. Do Senhor nós não podemos esconder nada, todos os nossos sentimentos e pensamentos estão batentes diante do Senhor. E aqui está falando de duas coisas, a língua falsa odeia aos que ela fere. Ou seja, quando você é falso, você não está demonstrando amor não, você está demonstrando o oposto, você está odiando e está ferindo as pessoas, mesmo que elas não percebam isso. E a boca lisonjeira provoca a ruína. O que é a lisonja? O elogio que te faz tropeçar. A Bíblia diz que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Te elogiaram? Transfere para Deus imediatamente. Porque é tudo sobre Ele. Ele que nos reconciliou com Deus Pai. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós nascemos separadas de Deus. Nós nascemos inimigas de Deus. E Jesus veio e fez reconciliação. Eu não nasci inimiga de Deus não, Helena. Eu nasci num lar evangélico. Eu nasci num berço evangélico. Ai, que legal. Alguém pregou para o berço? Ele era evangélico. Gente, filho de crente não é crente. Deus não tem neto. Filho de crente teve o privilégio de nascer em um contexto onde a fé vai ser apresentada para ele precocemente. Que coisa boa, vai ter uma mãe para orar por esse menino, vai ter uma mãe para falar, vamos embora para a igreja, vai ter uma mãe para levar ele na escola dominical, vai ter uma mãe para ensinar o que é certo, mas ele precisa nascer de novo. A salvação é individual, é uma experiência individual.
Mas quando a gente nasce num contexto de igreja, a gente já, não, mas eu nunca saí da igreja. Nunca saiu da igreja, mas a língua está destilando veneno, a fofoca, a inveja. Ou seja, não é... Gente, você pode entrar com uma bicicleta 500 vezes dentro de uma garagem, ela não vai virar um carro. Você pode entrar sua vida inteira dentro da igreja, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você está vivendo só uma religião. É muito sério o que o Senhor está falando aqui. Em Mateus 15, a partir do verso 10, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Jesus é que está falando. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E continua: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O Senhor está falando de algo sério aqui, da contaminação do espírito. E nós às vezes atentamos tanto para a liturgia, para os dogmas, para o que é certo e errado aparentemente, mas nós nos atentamos para o coração que tem gerado palavras na nossa vida. Em Provérbios 18, 20 e 21, o texto diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, a colheita dos seus lábios o satisfaz. A língua tem o poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. Nós comeremos, minhas irmãs, do fruto das nossas palavras. Isso é fato. Como a lei da gravidade, como a lei da semeadura. Aliás, se a gente pensasse nas palavras como sementes, nós pensaríamos 10 vezes antes de abrir a boca. Porque o que você planta, você vai colher. A semeadura é opcional, mas a colheita obrigatória. E a gente pensa muito na lei da semeadura e colheita quando a gente faz o bem, quando a gente obedece ao Senhor e traz as nossas sementes ao gasofilácio, e a gente prova da bondade do Senhor. Mas muitas coisas acontecem na nossa vida e você fala: é o diabo. O diabo não te toca se Deus não permitir. Você não é qualquer um não, você tem dono. Você não está solta aí no mundo não. Se você abriu o seu coração, se rendeu a Jesus Cristo, crê que Ele é o Filho de Deus, que veio para te reconciliar com Ele, com Deus Pai, porque você não tinha condição de salvar a si mesma. Nenhuma de nós tem, nenhum ser humano teria condição de salvar a si mesmo. E não é por obras para que ninguém se glorie. É graça, graça sobre graça. Se você entendeu isso, você pertence ao Senhor. Então, para o diabo pôr a mão em você, ele vai ter que fazer igual ele fez com Jó. Vai ter que pedir autorização para Deus. E vai ser controlado e limitado por Deus. Às vezes o que você está passando na sua vida, minha irmã, é só o tempo da colheita que chegou. Você falou tanto do filho da outra. Falou tanto da vida da outra. Expôs a nudez da outra. Contou o pecado da outra. Levou e trouxe notícias ruins. Julgou pela capa. Estabeleceu uma conversa fiada num grupinho. Minha linda, você vai comer dos frutos dos seus lábios. E o Senhor nos chama para sermos cooperadoras dele. Para sermos cheias do Espírito. E para gerarmos com a boca palavras de vida. Como Raabe, como Ruth, como aquela mulher cananeia. E a gente podia aqui se debruçar sobre tantas mulheres que proclamaram palavras de vida. Quais as palavras que têm sido encontradas nos nossos lábios, minha querida?
elas refletem do que está cheio o seu coração. Gente, se eu sacudir esse copo aqui, vai cair Coca-Cola? Café? Por quê? Porque está cheio de água. Então, se a vida sacode a gente, quando a vida sacode a gente, as adversidades, as coisas que não saem do jeito que você queria, o casamento em crise, o filho que se afastou dos caminhos do Senhor, o desemprego, a falta, a necessidade, a doença. Quando a vida sacode a gente, quando a aflição chega na nossa casa, o que sai de dentro de nós? Ó vida, ó céus, ó azar. Vida dura, vida difícil, não aguento mais. E ainda chora em cima. Palavra são sementes. Você chora em cima, você rega a semente. Eu aprendi essa com a Edmeia Williams. Cuidado com o que você fala quando você chora. Porque enquanto você está chorando, você está regando aquilo que você está falando. Então chora na intercessão, chora no clamor. Não chora na murmuração, não. E você já reparou que às vezes você está bem, você está feliz, você está leve, que dia feliz, aleluia. Aí você encontra com uma irmã. E ela está numa outra vibe. Aí ela começa a falar: você viu o governo? Você viu? Eu falei. Pois é, você viu? Você viu o preço do café? Você viu? E a carne? Você viu? Olha, eu não vou dar conta disso não. Eu vou embora desse país, eu não estou dando conta. A gente vai passar fome e necessidade. Olha o que está saindo da boca. Gostei da oração aqui, Senhor. As circunstâncias ao redor não sustentam a nossa fé, mas a gente sabe quem a gente tem querido. O Senhor vai cuidar de nós. Nós seremos fartas, não apenas para prover a nossa casa, mas para acolher e socorrer a muitos. Mas não é murmurando que a gente vai conseguir isso. Não é reclamando que a gente vai chegar lá. Começa a semear aquilo que você quer colher. Eu me lembro que o Arthur, nosso filho, é o terceiro, hoje ele tem 25 anos. O Arthur já está casado, é um homem de Deus, que traz tanta alegria à minha alma. Mas o Arthur teve uma época bem difícil. Imagina aquele menino, como dizem os hispanos, movido. O menino, acabava o culto, ele enfiava debaixo dos bancos, ele pegava o microfone, batia Gente, o menino aprontava todas. Tem uma época que no colégio me chamaram e falaram comigo assim: você vai ter que matricular esse menino no psicólogo, senão ele não pode ser matriculado novamente na escola. Eu ia para a disciplina, o disciplinário do colégio me chamava, já olhava para mim e disse: Helena, o que foi, Levi? O que foi? Eu já conheci o Levi. O que foi, Levi? Ô, mãe, vai dar tudo certo, mãe. Ele vai melhorar. Mas nós vamos ter que suspender ele 2 dias. O que ele fez dessa vez? Falava: oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. E o Levi, palavra de vida, palavra de vida. Ele é um menino jóia, ele é um menino ativo, inteligente. Continua orando por ele, não vai dar tudo certo. E a gente, o que a gente faz aqui? A gente educa. Então, ele fez isso, isso e isso, então vai ter que ser suspenso. E aí Deus começou a me falar sobre as palavras que saíam da minha boca. E eu comecei a pôr a mão na cabeça do Arthur. Vem cá, ungido. Santo de Deus. Ô profeta. Eu chegava nele. Me permita, João Lúcio. Fica aí mesmo. Arthur, você vai dar muito trabalho para o inferno, rapaz. Sabe esse trabalho que você me dá? Você vai dar muito mais trabalho para o inferno. E eu comecei a liberar essas palavras. Vem cá, santo. Vem cá, ungido de Deus. Profeta às nações. Chegou um tempo que ele ficava olhando para mim esquisito. Depois ele começou a falar amém. Vem cá, ungido. Você é ungido, Arthur. Amém. Amém. E hoje é ungido. Um homem de Deus maravilhoso. Tem uma palavra poderosa que Deus colocou na boca dele. É um filho maravilhoso. E como Deus tem senso de humor,
o Arthur casou com a filha do Levi. Ou seja, né? O Levi também teve lá o ganho de profetizar a vida na vida do Arthur. E eu me lembro que o Arthur, a gente era da Lagoinha, e ele não estava frequentando a Lagoinha, e ele começou a frequentar a igreja do Levi. Foi lá que ele conheceu a Ruth e tal, e os dois começaram a namorar. Mas aí, no dia do batismo do Arthur, tinha só 3 pessoas batizando, uma igreja pequenininha, e ele foi batizado, e a gente ali celebrando, a igreja toda ali ao redor, né, do tanque, ele sendo batizado. E eu olhei para o Levi olhou para mim, parece que a gente fez uma viagem no tempo. E a gente chorava e ria. Bendito seja Deus, Levi, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Porque as sementes floresceram. Ungido de Deus. O Levi, quantas vezes saiu da boca dele? Mãe, fica tranquila, mãe. Menino bom, menino inteligente. Vai dar tudo certo. Ele semeou e eu aprendi a semear junto. Ele é uma bênção, ele é um menino de Deus. Vai dar tudo certo. E a gente chorou e celebrou, né? Com alegria, trazendo os nossos feixes. Naquele dia do batismo do Arthur, eu tive aquela evidência clara. O tempo da colheita chegou. Então eu quero te dizer, minha irmã, o dia feliz da colheita, de boas palavras, chegam. Mas o dia difícil, que nós plantamos com as nossas palavras, também chegam. Então pense muito bem, minha querida, que tipo de semente você está plantando. Pare de praguejar. Pare de amaldiçoar. Pare de maldizer. Ah, Helena, mas é um escândalo mesmo, teve um problema mesmo, fulano caiu mesmo. Fica caladinha para Jesus te dar vitória. Que não seja a sua boca que proclame o escândalo, que proclame a queda do irmão, mas que seja a sua boca que se ergue em intercessão. Ó Deus, muda essa situação, transforma a maldição em bênção, envergonha Satanás, Senhor. Gente, se nós agíssemos assim, meu Deus, a gente estava num outro nível de avivamento no Brasil. O que nós estamos gerando com as nossas palavras? E finalmente, em Efésios capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia comigo? Efésios 5, a partir do verso 15, o apóstolo Paulo, ensinando a igreja em Éfeso, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O enchei-vos no Espírito está no imperativo, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Não é uma sugestão, é uma ordem, está no imperativo. E o que vem depois está no gerúndio. Como que eu vou ser cheia do Espírito? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando por tudo graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É assim que a gente é cheia do Espírito Santo. O primeiro item qual é? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você já teve essa experiência? Acontece o contrário também do que eu ilustrei aqui. Às vezes você está num dia difícil, desanimado, exausto por uma batalha que se prolonga, desesperançado, com a fé titubeando. Aí chega alguém e começa a contar dos feitos do Senhor. Meu Deus, a atmosfera muda.
Hoje nós nos assentamos com a pastoriana, o pastor Felipe, e eles começaram a contar os casos, as vitórias, os milagres que o avô viveu e deixou como legado para essa igreja. Como nós fomos edificados, como nós fomos encorajados. Nós não estávamos à roda da mesa para comer ninguém junto com o almoço, porque tem uns pastores que são traçados à milanesa, na mesa da fofoca, da maledicência. Quantos filhos se desviam do evangelho porque os irmãos são uma bênção no culto, a mamãe e o papai, a paz do Senhor, que bênção, alegria. Eles veem o pai e a mãe falando bem, levantando a mão quando chega em casa no almoço de domingo. Você viu a roupa de fulana? Sangue de Jesus tem poder. É filho do pastor, não tem moral nenhuma aquele homem. Que autoridade que ele tem? Deixa ele, que Deus vai pegar ele. E os filhos ficam ali, sei. Depois sai falando, a igreja só tem hipócrita. É claro que os meninos não precisam nem do discurso de casa para falar isso, né? Ele já usa esse discurso, que já é um discurso geral dos meninos que desvia. A igreja só tem hipócrita. Quando a gente escuta isso como pais que têm filhos longe do caminho do Senhor, a gente fala assim, o mundo é que é legal. Seus colegas não são hipócritas, o mundo não é hipócrita, todo mundo honesto. E o tempo vai mostrar. Mas a nossa boca não deve ser a entrada de maldição na nossa casa. A nossa boca não pode plantar dúvida sobre o poder do Senhor no coração dos nossos filhos. Que nos nossos lábios se encontre uma palavra de bênção, uma palavra de vida, porque o poder da vida e morte estão na língua. E aí, quando o apóstolo Paulo fala isso para os Efésios, enchei-vos do Espírito, falando entre vocês, conversa o que edifica. Quando vocês se encontrarem, fala de bênção, fala de boas notícias. É tão gostoso a gente ouvir boa notícia, não é? É tão bom. O pastor Felipe também estava contando para a gente das coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui na cidade de Campo Grande. Como tem coisas boas que estão por chegar. Coisas do aspecto físico mesmo, político, territorial, prosperidade para a cidade. Ele foi contando, falou assim, que coisa boa ouvir isso. Um lampejo de esperança, a luz brilhando na escuridão. Um palitinho de fósforo, quando ele é aceso, ele quebra a mais densa escuridão. Não precisa ser uma lamparina enorme, não. Um palito de fósforo, quando ele é aceso, ele quebra qualquer densidade de escuridão. Então, no meio de palavras tolas, palavras de desencorajamento, palavras de incredulidade, palavras de murmuração, palavras que proclamam o escândalo. Gente, a Bíblia falou que os escândalos vão acontecer. Vai acontecer. É palavra sendo cumprida. Deus zela pela sua igreja. Cuide de você para você não ser motivo de escândalo. Agora, a palavra de Deus também diz que ai daqueles através dos quais vem o escândalo. E esse ai, não é só para aquele que viveu o escândalo, daquele que caiu, daquele que fez o que é mal diante dos olhos do Senhor, se falando que é crente. Mas aquele que torna o escândalo conhecido. O escândalo também vem a partir da boca dele. Quantas pessoas pensam que estão superiores espiritualmente, mas vivem contando quedas, revelando vergonhas, trazendo à tona lixo. Quem gosta de lixo é abutre. Os filhos de Deus não consomem carniça. Nós nos enchemos do Espírito, falando o que edifica. Se não dá para você falar nada de bom, dobra o seu joelho e vai orar. Coloca diante de Deus que tudo muda, que tudo transforma. O único capaz de transformar maldição em bênção. Coloca diante do Senhor e peça a Ele misericórdia para a sua vida, porque a gente é tudo do mesmo material. E Satanás sabe como é que coloca a mesa para a gente.
que ele te estuda, sabe o que te apetece, aquilo que você gosta, aquilo que você acha bom. A uns ele tenta com sucesso, a outros com poder, a outros com a cobiça sexual, a outras cobiça pelo dinheiro, a outras a maledicência e a fofoca. Outro dia eu ouvi de uma pessoa falando assim: deixa estar, fofoca é bom. Faz um bem para a alma a gente fofocar. E ele está falando isso honestamente, ele está falando de verdade, não está brincando não. Sabe, porque aí a gente vê que a gente não é tão podre quanto a gente pensa. O outro é podre também. Me ajuda. A gente ouvir isso de quem não teve a revelação do Evangelho de Jesus Cristo é esperado. Mas ouvir isso de quem se diz irmão é desastroso. Enchei-vos do Espírito. Eu sempre conto essa experiência porque ela me marcou muito. Um dia, eu estava saindo da igreja. Não era um culto, eu tinha ido para uma reunião na casa pastoral. E quando eu saí, eu pedi para a moça, a recepcionista da casa pastoral, chamar um táxi para mim. E ela começou a fazer a tentativa de chamar o táxi. Aí ela achou um táxi: Helena, só que vai demorar um pouquinho, vai demorar uns 10 minutos. Pode fechar? Pode fechar. E aí ela falou: pode vir. Deu o endereço. E aí eu fui para a porta da casa pastoral. Quando eu estou lá na porta da casa pastoral, quando eu cheguei, já estava uma conversa rolando entre dois rapazes. Ali também na porta, mas um pouco mais distanciados de mim. E eu peguei a conversa mais ou menos nessa altura. Então, cara, foi isso que aconteceu. Quando eu vi, eu estava dormindo debaixo das cadeiras no aeroporto lá da Califórnia. Mas, cara, você vendeu tudo e foi? Vendi. Deus mandou eu vender e eu fui. E aí o meu ouvido, né? Como é que é? Ele vendeu tudo e foi pelo aeroporto da Califórnia para outro lugar. Ele não falou para que lugar ele estava indo, mas me deu a entender que era um lugar da Ásia. Porque normalmente as escalas pela Califórnia, ali por esse lado dos Estados Unidos, está indo para a Ásia. E lá ficou claro pela conversa que ele estava fazendo uma conexão. E aí eu fui. Cheguei lá, me apresentei na missão. Deus chamou ele para a missão. Me apresentei na missão, e aí eles me acolheram e tal. E no segundo dia o cara falou comigo: vamos fazer uma visita. E eu fui com ele. E ele falou assim: você não fala nada. Deixa que nós vamos entregar uma Bíblia para uma senhora que mora aqui. Ele: tá bom. E ele só observando. E aí bateram numa casa, uma senhora oriental. Então eu não sei de qual país, né? Se é Japão, se é China, se é... Uma mulher oriental abre a cortina e vê os dois de pé no portão. E ele contando isso para o rapaz. Aí ela vem andando e chega no portão e fala com eles assim: o que vocês estão fazendo aqui? Meu marido está observando da janela. Aí ele falou assim: eu vim trazer essa Bíblia para você. Ela falou assim: eu não posso aceitar. Meu marido está em casa e ele não vai querer que eu leve esse livro para dentro. Aí ele falou alguma coisa com ela, e enquanto esse missionário estava conversando com ela, Deus falou comigo assim, o rapaz falando, Deus falou comigo assim: fala com ela que eu sou o Deus verdadeiro. Só isso? E ele relutou um pouco, eu relutei um pouco, mas aí eu falei para ela: tudo bem, eu só quero te dizer uma coisa, que Deus está mandando te dizer: eu sou o Deus verdadeiro. Ela regalou os olhos, olhou para mim, o olho dela encheu de água e ela falou comigo: tá tudo bem, eu recebi a resposta que eu precisava, porque ele estava aparecendo para mim em sonhos. E eu falei: se é o Senhor o Deus verdadeiro, manda alguém me dizer que é o Senhor o Deus verdadeiro. Aí, cara, olha que piração, e os dois, e eu aqui pegando fogo, glória a Deus, e eu não tinha nada a ver com a história. Eles não estavam nem olhando para a minha cara, mas a conversa deles estava me inflamando e me enchendo do Espírito. E aí ele falou assim: aí, cara, o que aconteceu? Deus falou: agora pode voltar para o Brasil. Aí eu falei: você está brincando comigo? Não, Deus mandou eu voltar, por isso que eu voltei. Cara, você vendeu tudo que você tinha, fez essa viagem longa para chegar lá e falar uma frase. Eu disse: cara, é assim que Deus faz.
E aí, eu que estava vivendo uma luta, aí foi a minha parte. Deus falou comigo assim: se eu tiro uma pessoa do Brasil, faço ela atravessar o globo para falar para outra pessoa que eu sou o Deus verdadeiro, o que você acha que eu vou fazer por você? Eu não tenho filhos prediletos. E por que ele fez isso? Era só por aquela mulher? Não, gente, sabe-se Deus quantas pessoas aquela mulher vai alcançar. Sabe-se Deus que testemunho ele deixou naquela missão onde ele fez parte por tão poucos dias. Sei de Deus, o que ele fez na minha vida. Ele contando para o amigo o testemunho daquilo que Deus faz, me edificou, me encorajou, me fortaleceu na minha necessidade, dilatou meu coração, aumentou a minha fé. O táxi chegou, eu entrei dentro do táxi e falei de Jesus para o taxista. Eu falei assim: meu Deus, a gente não tem ideia do que uma conversa que edifica pode causar. Gera vida. Você pode contar quantas sementes tem dentro de um fruto, mas você não faz ideia de quantos frutos tem dentro de uma pequena semente. Então que a sua boca proclame quem Deus é. O salmista diz: uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. É para isso que a gente tem muitas palavras, para contar os feitos do Senhor, para testemunhar milagres, para orarmos, para clamarmos juntos, para intercedermos, para proclamarmos a salvação, para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo, para levantar os abatidos, para proclamar palavras de vida e saúde para aqueles que estão acamados e moribundos. A gente não vai na beira de um leito, de um hospital, para falar para a pessoa que está no estado terminal: arrependa dos seus pecados. Deus deve estar... Jó, os amigos de Jó. Deus não te chamou para ser amigo de Jó, não. Que fica ali tentando entender por que Deus está permitindo a luta na vida do irmão. Está em pecado, não é de sua conta. Deus trata com cada um conforme a vontade dele. E outra, ele nunca falou que a nossa vida ia ser fácil. Ele falou que nós teríamos aflições, mas que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então passar luta, passar prova e passar perrengue é parte da vida daqueles que estão negando a si mesmos e seguindo o mestre. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não te chamou para uma vida de sucesso. Jesus chamou para uma vida de autonegação. E à medida que você é moída nos seus problemas, nas suas adversidades, nas suas dores, óleo vai sair da sua vida. Óleo. É isso que a prensa de Deus faz na nossa vida. E quando você está cheia de Deus, é óleo mesmo que vai sair. E óleo que vai curar a ferida. Óleo que vai servir como alimento. Óleo que vai acender a lâmpada, azeite para todas as funções, óleo que unge profetas e reis, óleo. Então cuidado, minha lenda, do que você está enchendo o seu coração, porque é disso que a sua boca vai falar. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos, cuidado com aquilo que você põe diante dos seus ouvidos. Tem conversa que a gente tem que interromper. Ah, porque isso e aquilo. Vamos falar de coisa que edifica? Ah, mas o Senhor pode mudar isso aí, hein? Vamos orar por isso? Eu lembro que eu estava numa mesa uma vez que o pessoal estava descendo a lenha no irmão. E foi isso mesmo que aconteceu, porque eu sou testemunha, eu estava lá, ninguém me contou, ok. Então vamos orar por ele? Aí todo mundo olhou assim para o outro assim, vamos orar. Demos as mãos e Deus colocou um gemido na minha boca por aquele moço. Senhor, em nome de... Ele é teu filho. E o Senhor corrige o filho a quem o Senhor ama. Toma esse moço pela mão, Senhor. Leva ele para o caminho que ele deve andar. Perdoa os seus pecados. Apaga o escândalo. Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor reconstitui história. E eu comecei a orar, e eu comecei a clamar, e eu comecei a chorar por aquele moço, como se eu estivesse orando pelo meu filho. Resultado, todo mundo foi edificado.
E eu me sentei naquela mesa outras vezes que eu tive a oportunidade de ir àquela cidade. Nunca mais se falou de vida alheia na mesa. Que você seja a ferramenta de bênção. Que você seja um instrumento para a vida entrar na sua casa. Mude as conversas à mesa. Cuidado com aquilo que você alimenta, põe para dentro. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você escuta. Cuidado principalmente com aquilo que sai da sua boca, porque é isso que te contamina. Feche os seus olhos. E deixa a sonda do Espírito descer no seu coração, mais profundo. Aquilo que a gente não percebe tão rapidamente. O que você tem falado repetidamente na sua rotina? O quanto de medo e desesperança você tem colocado para fora através das suas palavras? Se o coração está cheio de medo, vai falar sobre medo. Se o coração está cheio de desespero, é isso que vai falar. Se o coração está cheio de raiva, de inveja, é isso que vai falar. Faz uma análise das suas palavras, que o seu coração vai ser revelado. E eu quero confessar para vocês, minhas irmãs, que eu tenho vivido dias de luta contra a minha própria boca. Porque às vezes a gente vê tantas coisas, escuta tantas notícias. E a gente pensa, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, olha essa injustiça. Mas ao invés de nós darmos lugar ao desespero, nós precisamos de transformar em intercessão aquilo que a gente não entende. Senhor, eu não entendo os seus propósitos, mas eu sei que eles são mais elevados que os meus. Se o Senhor está permitindo essa situação, eu sei que o Senhor está nos corrigindo, eu sei que o Senhor está nos revelando a sua face amorosa sobre nós. Nos permita ver, Senhor, os teus feitos no meio da adversidade. Nos permita ver, Senhor, a tua bondade no meio da injustiça. Nos permita ver, Senhor, e ser a tua provisão no meio da fome, no meio da miséria. Deus permite muitas coisas adversas, não é para a gente ter medo, nem incredulidade, e nem sair questionando o seu amor, mas Ele quer nos levantar como resposta, sal e luz em dias escuros. Que a nossa luz brilhe, que a nossa palavra seja uma palavra temperada, de esperança, de consolo, que as pessoas que vierem conversar com você sintam na vida delas o que eu senti ouvindo a palavra daqueles dois jovens, a conversa daqueles dois jovens. Você pode se lembrar de quantas bênçãos te alcançaram. Você pode se lembrar de quantas orações o Senhor respondeu com um sim. Você pode se lembrar dos dias que o Senhor disse não, mas Ele te manteve de pé e te sustentou. Senhor, nós colocamos os nossos olhos em Ti. Nós precisamos que o Senhor transforme o nosso coração. Nós queremos deixar aos Seus pés, Senhor, o medo, a incredulidade, a ira, a inveja, a insatisfação, a ingratidão, que tem gerado nos nossos lábios palavras de morte, de desesperança, de desânimo, de abatimento. Oh Jesus, limpa o nosso coração. Lava-nos no Teu sangue, Jesus. Lava o nosso coração para que os nossos lábios também sejam limpos. Toca nos nossos lábios com brasas do altar, Senhor. Purifica a nossa língua, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus,
a proclamar os teus feitos, a contar as suas maravilhas, a profetizar sobre a próxima geração, a interceder pelas dificuldades do nosso tempo, para sermos não ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nós não queremos ser apenas religiosos, Senhor, mas luz e sal nesse tempo, fazendo a diferença com as palavras, por onde a gente passar. Que seja encontrado nos nossos lábios um hino de louvor, uma palavra de confiança e ânimo, palavras de vida, que profetiza vida sobre a próxima geração, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre a igreja do Senhor. Ah, Senhor, faz de nós instrumentos da tua justiça nesses dias e das tuas palavras, pois só as tuas palavras são palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, amém e amém. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Que Deus abençoe vocês, meninas. Foi uma honra estar com vocês nessa noite, e eu oro para que um exército de mulheres sábias se levante, aquelas que têm o poder da benevolência na sua língua, em nome de Jesus.